Bom dia, Lucas. Bom dia, Canã. Bom dia. Tranquilo, né? Olá, Eduarda. Pessoal, aguardar um segundinho só para o pessoal entrar, tá? Aí a gente começa. Hoje eu tenho uma proposta diferente para vocês, tá? A gente vai entrar aqui no capítulo em relação aos conflitos na África e já estão até preparados os slides a respeito dos conflitos. Eu quero adicionar informação para vocês em relação ao que o livro propõe. Só que hoje eu quero fazer uma espécie de recapitulação com vocês de alguns conteúdos que eu julgo serem importantes para avaliação que vocês têm aí, que vocês vão ter, imagino que hoje ou nos próximos dias. E aí o que eu vou fazer? Eu quero retomar alguns exercícios que eu passei para vocês como tarefa e a gente comentar, fazer uma correção comentada, trocar ideia aqui a respeito disso e tirar dúvidas caso elas apareçam. Tá entendido qual que é a proposta? Vamos a ela então. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu tentei juntar as atividades num arquivo só aqui. Eu vou mostrar a pergunta, faço os comentários que são pertinentes, depois eu deixo vocês printarem os gabaritos, se vocês quiserem. Tipo assim, ó, para dar dinâmica na aula, tá? Qualquer dúvida, se manifestem. Entendam que essa é uma revisão para a nossa avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá. No dia não, a página, acho que foi no dia 10/9, enfim. Mas a página 8 do capítulo 5 do livro 4 apresenta a questão 1 da seguinte maneira. Sobre o nacionalismo e conflitos étnicos, suas causas e implicações, é correto afirmar, lembrando sempre que a gente está falando de África. O conflito do Sudão está relacionado com a disputa entre as etnias Bantu e Pigmeia pelo poder político. Galera, não, na realidade, Bantus e Pigmeus, eles brigam ao sul do Saara em muitos países. Na realidade, não é bem uma briga. Os Bantus, por serem grandes e fortes, tendem a escravizar ao longo da história os Pigmeus por serem pequenos. Tem até histórico de canibalismo por parte dos Bantus em relação aos Pigmeus, tá? Mas no Sudão, e vocês não viram isso ainda, o conflito é de ordem territorial, histórica e religiosa, sobretudo dos católicos, cristãos e animistas do sul contra os islâmicos do norte. Então, A está errado. A B. Na região do Cáucaso, apenas o Estado utiliza métodos terroristas para combater movimentos separatistas. Pessoal, na região do Cáucaso tem a Chechênia, tem o Daguestão, que tem terroristas que não estão associados ao Estado. Então, não. C. Em todo o continente africano, a única região onde não se verifica conflito é a porção setentrional. Vai lá, valendo 527 pontos na média. O que é setentrional? Alguém lembra? A parte do sul? A parte do norte, tá? Meridional é sul. Pelo menos lembrou que tem a ver com norte e sul, né? Meridional é sul, setentrional é norte, ok? Eu gosto de ficar perguntando assim para a gente nunca esquecer, porque realmente dá confusão esse negócio, né? Boreal, setentrional, norte. Austral, meridional, sul. Show? Aí tá dizendo o seguinte, ó. Em todo o continente africano, a única região em que não tem conflito é o norte. Tá. E a Primavera Árabe foi aonde? Foi no norte da África, né? Então tá errado. Letra D. A União Soviética foi um dos exemplos de países multiétnicos cujos movimentos nacionalistas foram extintos após a fragmentação. Quer dizer, acabou a União Soviética, terminou a Guerra Fria ali e tal, não tem mais conflito separatista.
Bom, galera, a gente já falou aqui, ó, na letra B, que na região do Cáucaso tem, né? Daguestão, Chechênia, tudo isso é movimento separatista de cunho étnico-religioso, né? Que acontece na Rússia após a fragmentação da União Soviética. Então, tá errado. O que nos leva à conclusão de que a letra E está certa. Só sobrou ela. Olha só. Os conflitos étnicos na África subsaariana, ao sul do Saara, estão relacionados, entre outros, com o traçado das fronteiras constituído pelos colonizadores. Vamos lembrar? Conferência de Berlim. Os europeus fatiaram a África segundo seus interesses. Não respeitaram a questão étnica continental e colocaram no mesmo território povos inimigos, separaram em territórios diferentes povos amigos. Quando os europeus saíram no processo de descolonização, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, esses grupos étnicos passaram a lutar entre si pelo controle do território. E aí o pau quebrou. Então a letra E está certa. Ok? Qualquer dúvida, questiona. Questão número 2. A inserção do continente africano, em especial da porção subsaariana, na economia mundo, caracterizou-se pelo desempenho de diferentes papéis exercidos pela África na divisão internacional do trabalho, em cada uma das fases do desenvolvimento do capitalismo. Letra A. Caracterize e justifique a posição social e econômica do continente africano na nova ordem mundial. Galera, caracterizar a África na nova ordem mundial não é tão difícil assim. O continente está à margem da economia global, ele é um exportador de matéria-prima, de commodity, a infraestrutura médico-sanitária ou a própria infraestrutura geral do país ela é precária, a população vive com baixa renda, tá? Só que o autor pede para caracterizar, perdão, e justificar. O que é que provoca isso? Né? Provoca fome, miséria, epidemias, enfim, descontrole, guerra. A gente pode associar a culpa de terceiro, como a colonização, por exemplo, que extraviou dos africanos a perspectiva de assumir suas próprias riquezas, mas também tem problema associado a eles mesmos. Corrupção, conflitos que não acabam, diferenças étnicas, ok? Então tá aí. Já já eu dou o gabarito para vocês printarem. Letra B. Explique em linhas gerais a relação entre o processo de colonização ocorrido no continente e o grande número de conflitos que se propagam na região. Já falei disso, né? O processo de colonização na Conferência de Berlim colocou povos diferentes em territórios iguais e colocou povos amigos, em territórios diferentes. O processo da descolonização fez com que esses povos começassem a lutar entre si pelo domínio da região. Eu faço questão de bater muito nessa tecla, porque isso é praga de Enem vestibular, tá? Sempre que abordam conflitos étnicos na África, acham uma forma de criar conexão com a Conferência de Berlim. Então, tá feito aí. E na letra C, caracterize a posição geopolítica desse continente no contexto mundial em dois períodos, durante o predomínio do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética, quer dizer, durante a Guerra Fria, durante a Guerra Fria, desculpa, é isso mesmo, e aqui, depois da Guerra Fria. Pessoal, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência na África. Então, por exemplo, os soviéticos conseguiram chegar nos países que eram de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, inclusive introduziam o socialismo por lá. Estimularam guerras em outros países, como no Egito, por exemplo, para que eles desvinculassem do domínio dos franceses e ingleses, Guerra de Suez. Os Estados Unidos, por sua parte, idem, tentavam entrar aonde os soviéticos não entraram, e aonde os soviéticos tinham entrado, eles entravam para fazer a contraposição, como foi o caso da Somália, da Etiópia. Na própria guerra de Angola, Angola foi um domínio socialista, mas os Estados Unidos financiaram guerrilha à parte. Então, durante a Guerra Fria, foi área de disputa entre os dois. Quando terminou a Guerra Fria, existe
esse abandono em relação a essa disputa. Por quê? Porque com o fim da Guerra Fria, de repente, o capitalismo virou unanimidade global. E todo mundo passou a ter o mesmo interesse lá dentro, que foi o interesse econômico, sobretudo no que a África tem de melhor. O que a África tem de melhor? Vou dar 3 opções. Ó. O que a África tem de melhor são as músicas líricas cantadas pelas africanas. O que a África tem de melhor são as religiosidades que estimulam a produtividade ou as matérias-primas no subsolo do continente. Me parece fácil entender que a Matérias-primas. Para as meninas, me parece fácil entender que a matéria-prima é o que chama a atenção de todo mundo. E aí, se eu tenho um investidor dos Estados Unidos... Eu acho que é os cantos líricos. Não, é matéria-prima, pode acreditar. Se tem um investidor dos Estados Unidos que aplica dinheiro dele numa empresa da Rússia, ele não vai importar que essa empresa russa tente entrar lá na África, porque, enfim, o capital é internacional. Tá certo? Eu queria ver uma africana cantando canto lírico, deve ser bonito, né? Os africanos geralmente são bem afinados para cantar. Olha lá, ó, gabarito número 1 que eu comentei. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber. Quem quiser printar, fica à vontade. Galera, vocês vão printar isso aí ou não? Se não for, eu passo direto. Se alguém tiver interesse em pegar as respostas aí, fala para mim não perder tempo à toa. A 2. Ó, tá fora aqui só o número 2, mas a questão tá inteira aí. Ok? Posso passar? Show. Questão 3. Essa questão 3 está nas páginas 8 e 9. A 3 está na página 8, acho que a 4 na 9. Na sequência aí, eu estou com o mapa da África e essa mancha aqui, pessoal, indicando a região que é conhecida como Sahel. Sahel é uma área de transição semiárida, onde tem capim, estepes, pradarias, campos, pampa, enfim, vegetação arbustiva entre o Saara e o Cerrado africano, que é chamado de savana. Na verdade, a savana brasileira que é chamada de cerrado, né? Mas enfim, são equivalentes. Então, esse aqui é o Sahel. A respeito da área destacada no mapa, na África setentrional, julgue as afirmações a seguir. Pessoal, o que é setentrional mesmo? É a parte norte. Muito bom, Eduardo. Setentrional é norte. Gostei da fala sem segurança. É norte? É norte. Muito bom. Meridional é sul. Então, vamos lá. 1. Corresponde à região do Sahel, apresenta baixos níveis pluviométricos anuais e as vegetações típicas associadas a estepes. Certo? A 1 tá certa, galera. Isso aí são características do Sahel. Tem um pouquinho de arbusto aqui também, tá? Não é só capim, não. Mas, basicamente, é arbusto mesmo. Muito bom, Thiago. Thiago já sacou que setentrional é norte. 2. Essa extensa faixa territorial enfrenta conflitos tribais históricos e pobreza extrema. As populações locais dedicam-se à economia primária extrativista e agropecuária de subsistência. Galera, também está certo. Na 2, são características do Sahel associadas a pessoas, a relações humanas. Eu só tenho um pouquinho de ressalva quando a gente fala de conflitos tribais, conflitos étnicos. Tudo bem? Nem índio nosso aqui aceita falar que eles vivem em tribo. Os caras apelam. Estava eu nos Jogos Mundiais Indígenas em Palmas, no Tocantins, e eu vi um índio lá, fui trocar uma ideia com ele, né? Para fazer um intercâmbio cultural, perguntei assim, e aí, tranquilo? De que tribo você é? Rapaz, o cara rasgou o verbo comigo. Tribo. Quem mexe com tribo é hippie, é pagodeiro. Nós somos etnia, somos povos indígenas.
Eu falei assim, ah, rapaz, tá nervoso? Ah, tá te chamando lá. O cara virou a cara para ver quem era, eu saí pro outro lado e fui embora. Que índio nervoso, né? Os caras não gostam desse termo tribal. Tribal não é adequado, né? Étnico, conflitos étnicos, mas enfim. Lá no Sahel existem conflitos tribais étnicos. As populações praticam agricultura de subsistência, geralmente primária extrativista mesmo, com relação ao que dá para coletar, e plantam o que eles consomem. A gente não pode confundir diretamente, aí eu vou fazer uma correção numa coisa que eu falei, não pode confundir subsistência apenas com o que é consumido. No caso deles lá, basicamente eles consomem mesmo. Tá? Subsistência é a produção de algo que garanta o seu sustento. Então, por exemplo, eu posso plantar fumo e viver de subsistência sem fumar. Eu vendo fumo, compro comida com o dinheiro da minha produção. Claro que eu vou vender em pequena escala, não vou exportar isso, né? Enfim, subsistência é para o próprio sustento, não é para o próprio consumo necessariamente, tá? Por fim, 3, atualmente passa por um processo de desertificação devido ao mau uso do solo, prolongadas estiagens e ao intenso desmatamento. Galera, 3 também tá certo. Realmente, existe um processo de desertificação em curso na região do Sahel por 2 motivos, né? Não é só pelo mau uso do solo, mas também pela expansão da areia que vem do Saara. E aí, eu tenho que fazer 2 ressalvas com vocês. A primeira, em relação ao Sahel, é que existe uma associação entre os países e ONGs internacionais para o plantio de hortaliças e cultivos arbustivos para evitar a passagem da areia na direção do cerrado, da savana. E a areia, geralmente, ela se movimenta a 1 palmo do chão. Se eu tiver cultivo ali, ela vai ficar presa de um lado mesmo. A segunda é de que, por praticarem agricultura de subsistência, num sistema chamado de itinerante, eles metem fogo para limpar o solo. Só que esse processo, planta, queima, queima, limpa, limpa, planta, planta, queima, ao longo de gerações, está esgotando o solo. O solo está ficando desertificado por causa disso também. Esse esgotamento gera necessidade de busca de novas áreas. Aí vem o detalhe, e eu gosto do detalhe. Essas novas áreas já são ocupadas, geralmente por etnias rivais. E aí o pau quebra. Grande parte dos conflitos no Sahel são em função de busca por terras agricultáveis. Tá? Aí aquela coisa, né? Quem está invadindo a terra do outro está invadindo por questão de sobrevivência. Quem está tendo a terra invadida vai ter que lutar também para garantir a sua sobrevivência. Então todo mundo tem razão. Tá certo? Questão 4. Nas últimas décadas, é possível verificar considerável recuperação dos índices de desenvolvimento humano nos países que compõem o chifre da África, como a Etiópia, Somália, Chad, Gabão, Malawi, Djibouti. Aí, assim, essa questão está errada por alguns motivos. Eu ainda não vi nenhuma classificação que coloque o Gabão e Malawi, além do Chad, como chifre da África. Sempre é Etiópia, Somália, Eritreia, que não está aqui, e Djibouti. Segundo, esses países não apresentam recuperação nos índices de IDH de forma considerável, não. Na realidade, recuperação basicamente nem tem existido. Então, fica 1, 2, 3, letra D, dado. Beleza? Continuando, pessoal. Número 4, leia esses 2 trechos da reportagem e o comentário que se segue a cada um deles. Trecho 1. Número de refugiados é maior em 5 anos. Segundo o relatório do órgão da ONU, são 9,9 milhões, 14% a mais que em 2015. Folha de São Paulo, tal. Entre os primeiros países, quanto à cifra de refugiados internacionais, encontra-se o Sudão, com 686 mil refugiados. Acrescenta-se a esse dado 1.300.000 indivíduos que se deslocaram internamente no país. Aos sudaneses, seguem-se imediatamente, em ordem decrescente, os somalis e os congoleses. Em Uganda, já há 1,6 milhão de refugiados internos. Então, o trecho 1 fala dos refugiados deslocados. Refugiado é aquele que foge para outro país. Deslocado é aquele que foge,
mas que não sai do país. Ele fica em outra região do próprio país, mas em campos de refugiados. Trecho 2. Atrações climáticas contribuem para conflitos em Darfur, diz estudo. Segundo a ONU, a raiz da guerra está na seca que varreu o país nos anos 1980. O aquecimento global causará novas guerras em todo o mundo, diz Achim Steiner, diretor executivo do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Aí vem o comentário. Sabe-se que Darfur, região Sudão da África, é palco de uma das maiores tragédias humanas desde o início do século e que este não é um caso isolado. Vale lembrar a propósito os filmes Hotel Ruanda e Diamante de Sangue. Pessoal, quem não assistiu, assista, tá? Hotel Ruanda mostra a briga entre Hutus e Tutsis em Ruanda e Diamante do Sangue mostra a luta entre grupos étnicos dentro. Se eu não me engano, me fugiu o país aqui, ó. Acho que é o Congo. Mas, enfim, por causa da extração de diamante, a luta entre esses povos lá e os interesses estrangeiros e o assassinato e a covardia. Filme muito bom, Diamante de Sangue, que tem o Leonardo DiCaprio, belíssimo. Não percam, ok? No caso de Darfur, deixa eu adiantar para vocês. Darfur é uma região que fica a oeste do Sudão, cuja religião predominante é a católica. De lá saem muitas riquezas que abastecem o Sudão, mas que por ter um governo islâmico e viver em outra região, os recursos basicamente vai para onde o governo fica e não vai para Darfur. Lá em Darfur surgiu então uma espécie de guerrilha católica contra o governo. O governo que é islâmico faz vistas grossas para a atuação de uma milícia chamada Janjaweed, que surgiu entre os Bagaras, que é uma etnia islâmica que tem lá dentro, e os caras fazem massacre em Darfur. O povo de Darfur, que não quer participar da guerra, acaba fugindo, porque eles, se ficarem lá, eles morrem. E geralmente se mata só por causa de religião mesmo. Então, assim, essa é a questão de Darfur aí. Identifique duas causas de natureza econômica e ou política que são responsáveis por esses conflitos e pelas migrações forçadas que ocorrem na África. Galera, questão de natureza econômica. A gente pode falar presença de recursos minerais, pode falar escassez de recursos naturais, como água, por exemplo, como chuva. Tá? De natureza política, governos ditatoriais. O Sudão hoje é um governo de um ditador que usurpou do poder e persegue rivais, enfim. Então, de natureza política poderia ser isso, tá? Governos ditatoriais. Guerras tribais também são de natureza política porque eles lutam por poder. Ok? Letra B, explique por que o aquecimento global pode ser incluído entre as causas de focos de tensão de migrações tanto atuais quanto futuras na África. Aí me parece muito claro que aquecimento global atrapalha no regime das chuvas. Se tem região que está em processo de desertificação e pode ser acometido de secas mais prolongadas, provavelmente vai virar deserto. E se o povo já briga por acesso à água, por terra fértil, vai brigar mais ainda. Simples assim, tá? Deixa eu mostrar o gabarito para vocês. Pessoal, vou perguntar de novo, tá? Tá? É do interesse de vocês printar esses gabaritos ou não é? Porque se não for, eu passo. Tem alguém pegando isso? Ok. Tiago, a Eduarda e a Laila disseram que estão pegando, então eu vou segurar a onda aqui um pouquinho para elas, tá? Esse aí já deu. Oi? Esse aí já deu certo. Questão 4 aí, ó. Pronto. Vamos então à questão 5 e 6. Pessoal, questão 5, página 12 do livro de vocês. Por nada. Vamos lá, questão 5. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as três faces marítimas da África. O continente africano se abre a leste para o Oceano Índico
e a oeste para o Atlântico e ao norte para o Mar Mediterrâneo, o que possibilitou no passado e continua a permitir no presente a formação das mais diversas redes de relações culturais, econômicas e migratórias com diferentes países do mundo. Vamos olhar aqui, ó. Na vertente norte, a relação é com a Europa, tá? Se eu forçar um pouquinho na vertente nordeste, com o Oriente Médio. Na vertente leste, se eu vir para cá assim, ó, aqui está a Península Indiana. E na vertente oeste, com as Américas, né? No passado, pelo Oceano Índico, os indianos exploravam rotas comerciais anos antes dos europeus. Pelo Atlântico, o oeste africano foi fonte importante para o tráfico negreiro. Os europeus pegavam negros lá e soltavam aqui nas Américas, né? Mas foi por meio do Mar Mediterrâneo que as redes de relações sempre foram mais intensas e conflituosas. E aí, ó, eu quero aproveitar o mapa de baixo aqui para mostrar isso. De Marrocos, do norte de Marrocos, até Gibraltar, que é um território inglês na Espanha, ou até a Espanha mesmo, galera, aqui é tão pertinho que dá para ter conexão visual aqui. Eu tive a oportunidade de ir em Gibraltar. Estou ampliando para ver se vê a separação. Não dá para ver, né? Mas tem uma separação aqui, ó, Estreito de Gibraltar. E eu tirei uma foto lá assim, ó, sendo que em cima de um dedo estava a África, em cima de um dedo estava a Europa. Tão pertinho que é. E essa proximidade faz com que africanos cheguem na Europa e europeus também cheguem na África desde tempos mais remotos. Isso gerou intercâmbio cultural. E isso foi tão intenso, por exemplo, que o Império Turco Otomano, quando dominou o norte da África, essa expansão islâmica atravessou o estreito e dominou Portugal e Espanha, a Península Ibérica. Hoje você vai em Portugal e na Espanha, você vê lá muita influência árabe até hoje por conta disso. Aliás, o Estado Islâmico, quando surgiu lá na região da Síria, do Iraque, eles tinham como projeto formar um só Estado Islâmico de todo o território que já foi ocupado pela expansão islâmica. E entre o território deles constava lá Portugal e Espanha também. Então, vamos lá. Eu estou aqui. Descreva dois tipos atuais de relações entre África e Europa. Um de natureza conflituosa, outro de natureza não conflituosa. Galera, vocês conseguem me dizer uma relação hoje entre África e Europa que tem a natureza conflituosa? Pensa aí. Vamos lá, um de cada vez para não tumultuar. Olha só, se é tão pertinho, me parece lógico imaginar que muitos africanos fugindo da miséria vão querer atravessar o mar e chegar na Europa. Mas também me parece muito claro imaginar que os europeus vigiam para não permitir uma imigração descontrolada. E me parece muito claro imaginar também que o africano sabe que vai ter a vigilância lá na hora de entrar. Mas ainda assim o africano vai, porque ele está fugindo de guerra, de fome, de conflito, ele está fugindo de morte para buscar uma perspectiva de vida, ainda que seja morte no mar Mediterrâneo. Mas ele vai. E quando ele vai, e eu presenciei isso lá de perto, ele fica lá da borda gritando assim, ó, me deixa entrar, eu vou morrer, eu tô com fome, tem criancinha com sede aqui. Alô, você da imprensa que está cobrindo aí na Itália, aqui no meu bote tem velhinha que está morrendo, eles vão deixar ela morrer. Aí a opinião pública começa a bater contra o governante da Itália, da Espanha, que são os países que mais recebem. Aí a opinião pública contrária à penetração de imigrantes começa a falar assim, ó, mas se deixar esses preguiçosos entrarem aqui, eles vão trazer os parentes, a gente não vai ter mais emprego. E começa o conflito. Então, uma relação conflituosa aí pode ser justamente a questão da imigração. Tá certo? Agora, uma relação que não é conflituosa entre a África e a Europa. Consegue imaginar?
uma relação não conflituosa, relação comercial, por exemplo. Os europeus compram produtos da África, os africanos também compram produtos europeus. E aí, relação comercial. Tá certo? Questão número 6. Norte da África e Oriente Médio, arco dos conflitos. Aí, ó. Tem na Mauritânia, tem no Marrocos, tem na Argélia, na Somália, tem no Sudão. Mas, enfim, destacou aqui, ó. E destacando aqui, colocou interrogação aqui. O que está rolando no sul do Sudão? Há anos, a rebelião representada vem sendo atingida por sérios conflitos políticos, sociais e étnicos. Vários deles com enfrentamento bélico. Acerca das dinâmicas socioespaciais em curso nessa região, no sul do Sudão, identifique uma mudança na configuração territorial da área analisada pelo círculo. Explique-a. Pessoal, também é uma situação que vocês não viram ainda, mas como o autor propôs aqui como tarefa, a gente fez, que é o seguinte. No Sudão, a maioria é islâmica. No Sudão do Sul, a maioria é cristã e animista, assim como o Darfur, foi o que eu falei de cá. Aqui no Sudão do Sul, os caras tentaram uma guerra no passado para separar o Sul do Norte. O pau quebrou, chegaram a um acordo onde o Sul teria autonomia em relação ao Norte, embora continuasse sendo Sudão, e essa autonomia garantiria para o Sul a gestão dos recursos arrecadados aqui em impostos e a escolha do governante aqui. Ficou combinado assim, eles queriam autonomia, conseguiram. O tempo passou, chegou um governante no Sudão que quis impor a Sharia ao pessoal do Sul, que é o conjunto de regras islâmicas. O pessoal do Sul não aceitou, começou uma outra guerra, que terminou agora, se eu não me engano, em 2005, uma guerra mais recente, eu vou falar dela para vocês depois. A Segunda Guerra entre o Norte e o Sul. E na Segunda Guerra ficou combinado o seguinte, olha, vamos fazer o plebiscito aí, se o pessoal do Sul quiser, separa. E foi feito e separou em 2011. Em 2011, a alteração territorial que o autor propõe aqui, ó, mudança na configuração territorial, foi a separação do Sudão e o consequente, surgimento do Sudão do Sul. Aí continua falando assim, explique-a. O Sudão do Sul, de maioria católica, separou do Sudão do Norte, criando um país em 2011, com capital chamada Juba. País esse mais miserável ainda do que o Sudão. Só que aí tem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. Na fronteira entre os dois países, continua tendo guerra ainda. Por quê? Porque tem muito petróleo. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o gabarito da questão 5. Aí, ó, relação não conflituosa associada a investimento europeu na indústria e no turismo africano. Relação conflituosa, questão dos imigrantes. Ingresso da população de origem africana na Europa. E a questão 6, se não der tempo, me falem. Questão 6, Sudão do Sul virou um país a partir de janeiro de 2011. Olha lá, a Segunda Guerra acabou em 2005 mesmo, como eu tinha imaginado. Beleza, galera. É isso. Essa foi a revisão que eu quis fazer com vocês, tá? Para que vocês entrassem para essa avaliação um pouquinho mais frescos com a matéria, uma vez que a gente está um pouquinho distante dela. Deixa eu aproveitar esses poucos minutinhos que nós temos para a gente poder introduzir, então, os conflitos na África. Só abrir o slide aqui, pelo menos para a gente introduzir. A gente tem 5 minutos ainda. Qualquer dúvida, coloque aí enquanto eu estou abrindo aqui, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida.
Bom, turma, no livro de vocês, a parte dos conflitos na África começa a partir da página 13. A partir da página 13, conflitos na África. O que eu fiz? Como eu dou aula de atualidades em outros cursinhos por aí, eu já tenho um pouquinho desses temas todos, né? Já trabalhado, já preparei, enfim, eu quero partilhar com vocês do jeito que eu tenho trabalhado por aí, porque eu trago informações adicionais, tá? Por isso que eu vou trabalhar nos slides. Então tá aqui, ó. Começando com o conflito no Sudão, livro de vocês, página 13. A gente vai introduzir o assunto, né? Não vai dar para esgotar ele hoje, mas vamos lá, ó. Aqui é um grande campo de refugiados do sul do Sudão. E quando você vê campo de refugiados, você vai entender isso aqui, ó. Muitas vezes tem um lugar aonde eles separam para os refugiados, e nesses lugares ONGs vêm oferecer água, alimento, alguma infraestrutura mínima, porque não tem vaso sanitário, não tem emprego, não tem escola, não tem nada aqui, não tem água encanada. Só que aqui em volta são outros refugiados que não foram aceitos aqui, mas que entraram de qualquer jeito, que ficam ali nas margens esperando uma oportunidade para entrar aqui dentro, tá? O Sudão, ele é um país que tem savanas mais ao sul, bosques e prados na transição, aqui eu tenho Sahel, por exemplo, e floresta lá em cima. Perdão, floresta aqui, ó, nesse verde deserto lá em cima, lá é o Saara. Terra seca arável aqui, com irrigação dá para plantar. E a região de Darfur que eu falei é essa de cá. Ó. O detalhe, e eu gosto do detalhe, é a presença de petróleo. O petróleo está na fronteira, na divisa entre o Sudão do Sul e o Sudão. Por isso da encrenca. Por quê? Porque era para a riqueza convergir mais para o sul do que para o norte. Porém, o governo do norte é um governo islâmico e quer priorizar os islâmicos. E eles pegam os recursos e aplicam lá em cima. O pessoal daqui de baixo fica na miséria. Aí é o motivo da encrenca. Então vamos lá, ó, alguns dados sobre o Sudão para vocês. Sudão, território de 2.505.000 km². O Brasil tem 8,5 para efeito de comparação. Então, você consegue perceber que o Sudão inteiro aqui, ó, é o maior país da África, tá? Era, né? Era, porque dividiu. IDH, em torno de 0,5, IDH baixo, né? População, 42 mil habitantes em 2018. O clima, ele vai de árido a tropical, o que faz com que realmente falte muita chuva em grande parte do país. O grande X da questão aqui é a religião. Islamismo, 71%. Cristianismo, 16%. É uma minoria? É, mas é uma minoria considerável e representativa. Mais de 15%. E aí a composição étnica, se a maioria é de islâmico, a maioria também é de árabe e sudanês descendente de árabe. Existem grupos locais lá, como os bejas, por exemplo, grupos étnicos autóctones nativos, né? Como os próprios bantus, os próprios sudaneses, enfim. E o líder hoje, o ditador, é o Omar Zain al-Abidine, esse maluco aqui. Tá certo? Começando pela questão de Darfur aqui do lado, essa região aqui. Neste lugar tem pobreza, perseguição religiosa, tem miséria e tem falta de perspectiva, porque o povo aqui não é islâmico. Desde 2003, grupos armados árabes, os Janjaweed da etnia Bagara, eles têm atacado postos de rebeldes aqui de Darfur, porque estes povos não árabes que vivem aqui, cristãos, atacam postos do governo. E aí começa a encrenca. Tá? Quem mais atua aqui são o Movimento de Justiça e Igualdade, o MJI, e o Exército de Libertação Sudanesa contra os milicianos Bagara, que o governo diz não apoiar, mas faz vista grossa para o que eles fazem. Tá? Vou ter que parar por aqui, pessoal. Vai acabar nosso tempo. Na aula que vem a gente aprofunda nisso. Beleza? Então, um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe a sexta-feira de vocês. Valeu pela atenção. Tá bom? Tchau.